Ó, já que tá na moda, vamos falar um pouco de critério de julgamento. Tem algumas ideias aqui. Quero saber se você concorda, então vem comigo nesse vídeo. Eu espero que você esteja bem. Mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Para sempre carnaval, então de antemão já deixa a sua curtida, a sua inscrição, seu comentário é muito importante, beleza? É importante ressaltar que eu tô dizendo do modo macro da história, por quê? Por que que eu não gosto da comparação, né? Surgiu até uma... Acho que a gente tem que discutir isso. Surgiu uma proposta, né, do Judson Salles, que é um fantástico entendedor de carnaval, um sambista nato, uma entrevista da Rede Globo, foi diretor de carnaval da Tom Maior. E ele gerou essa proposta em relação à comparação, né? Eu vou na divergência disso, eu discordo um pouco, porque eu acho que a comparação ela gera do rico com o barato, na minha visão, tá? Do luxo com o pobre, né? Então, o que eu acredito é que, para mim, não deveria haver comparação, né? O que deveria haver para mim é o seguinte, voltar com o item de subjetividade, né? O item, era isso? Não, era excelência, que foi uma merda, explicaram mal, hein? Mas como é que seria a minha excelência? A minha excelência seria assim, ó, de acordo com a proposta que a escola for dar, e eu vou falar durante o vídeo, de acordo com a proposta, você coloca esse item lá, de 1 a 2 décimos, que eu acho que dá para diferenciar, e o jurado, de acordo com a proposta da escola, tem que justificar por que que ele deu 10 e por que que ele não deu 10. Por que que não foi excelente? De acordo com a proposta da escola. Então, um exemplo. A escola vai falar de Dubai, certo? Dubai, muito luxo, muito dinheiro, e a escola recebeu uma grana, uma verba e blá, 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 blá. Então eu quero fazer, como a Dubai é uma tecnológica, eu quero fazer um carnaval tecnológico. Só que não adianta eu pegar, colocar 3 LEDzinhos ali em cima de um negócio e achar que tá tudo bem. Não, como é que isso foi inserido de acordo com a proposta da escola? Pô, é uma escola high-tech, é uma escola que, pô, vou fazer um carro virado do avesso. Pô, virou legal do avesso, é subjetivo. Então eu acho que se a escola colocar a sua proposta de carnaval, né, a cada item, a cada quesito, e colocar para que isso seja avaliado pelo jogador, então a gente vai ter a parte técnica até o 9.8, 9.9, enfim. Mas a gente colocaria também o quesito, essa excelência, essa subjetividade, de acordo com a proposta da escola. E aí, cada um se vira com a sua proposta de acordo com as condições que você tem. Se você tem uma escola estruturada e que consegue fazer um investimento maior e quer fazer assim, beleza. Aí a gente tem que, de fato, ressaltar e colocar essa escola em evidência. Se tem uma escola que está mal organizada e tá lá, né, entendeu? E vai fazer o feijão com arroz, beleza, a escola tá com dificuldade para fazer um feijão com arroz. Então, qual que é a tua proposta? Aquilo que você pode fazer. Então, basicamente é do luxo ao lixo, né? Do lixo ao luxo, do luxo ao lixo. Enfim, mas cada escola, de acordo com a sua realidade, vai ter a sua proposta. E aqui eu não estou entrando em termos financeiros, eu estou entrando em termos artísticos. Eu não quero que a escola mais rica ganhe. Eu quero que a escola que apresentou um melhor espetáculo, conforme a sua proposta, ganhe. Se foi a escola que foi rica, se a escola que foi pobre, para mim não me interessa. O que eu quero evidenciar é o seguinte, é que nós tenhamos carnavais que marquem a história do nosso carnaval, certo? Eu quero desfiles que marquem a história do nosso carnaval. Então, eu quero ver de novo um Ojobá, eu quero ver de novo um Elis Regina, eu quero ver de novo uma Educação do Vai Vai, eu quero ver de novo a Fé do Mocidade, eu quero ver de novo o Império de 2006, 2007, entendeu? E assim, a gente realmente dar o destaque
artístico para quem de fato apresentou o melhor desfile. E você viu que eu dei exemplos aqui, não de desfiles caros, mas de desfiles que aconteceram na avenida, entendeu? Então, basicamente isso no macro eu vou falar de módulo por módulo. O que eu pensei, né, em relação a critério de julgamento, né? Então, obviamente, o que eu penso de critério de julgamento, ele basicamente tem a partida de se julgar arte, né? Então, já adianto e creio que os presidentes não concordariam, tá? E talvez até seja mais fácil para mim falar disso estando fora do processo, mas quem quer ver, eu sou uma pessoa que quer ver cada vez mais a arte sendo julgada e cada vez mais a arte sendo cada vez mais forte e cada vez mais marcante, né, que marque a história. Então, qual que é o meu pensamento? E aí eu quero que vocês, eu vou dizer numa forma macro, né? A minha forma macro de um critério de julgamento seria o quê? Primeiro, a gente tirar o peso que a pasta de jurados tem, né? A gente continuaria tendo pasta, mas a pasta ela teria um peso menor. Por quê? Vocês vão entender comigo. A minha sugestão de pasta é, primeiro, que ela não contenha nenhum tipo de imagem, certo? E que a escola, nos 3 modos, tanto no modo dança, música e visual, a escola coloque qual é a sua proposta em relação ao seu desfile. Por que proposta? Porque, obviamente, a gente vai entrar num critério subjetivo, tá? Mantendo a sua parte técnica, mas inserindo aos poucos o critério subjetivo. Então, por exemplo, vamos supor que a escola X queira falar sobre algum tema de matriz africana, tá? E em cima desse tema, vamos supor que o carnavalesco, junto com a escola, consiga investir para que traga materiais, né? Isso na parte visual. Traga materiais propriamente do local, lá, por exemplo, vai falar de Senegal. Então tem tecidos, materiais específicos de Senegal, e aí eu vou utilizar esses materiais, né, no meu quesito visual. Então o jurado iria julgar conforme a minha proposta. Estou trazendo materiais específicos do país que significa isso, isso e aquilo, e eles serão inseridos na minha proposta visual. Então você vai ver no carro alegórico, na fantasia, e o jurado vai ter que julgar como isso foi inserido, se foi inserido de forma criativa, de forma clara, se tem visão, se tem identificação, se não tem. Isso baseado na proposta que a escola colocaria na sua pasta, entendeu? Então a escola coloca a proposta, minha proposta é X, e aí sem nenhum tipo de imagem na pasta, o jurado tem que identificar, fantasia tal remete à capital do Senegal, que tem materiais, você faria a defesa, que hoje já acontece, mas você explicaria: a minha proposta é um estilo mais rústico, trazendo materiais de lá, blá, 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 blá. Aí a escola, né, junto com o seu direção de carnaval, defenderia isso, e aí cabe ao jurado, lógico, já precisa ver a questão de uniformidade, de identificação, se tá de fácil leitura, entendeu? Essa seria a minha proposta para o módulo visual, certo? Isso seria tanto alegoria quanto em fantasias. Deu para ficar claro aqui? E aí, nós iríamos para o módulo música, né? Módulo música, que aí tem bateria, samba enredo e harmonia, tá? Qual que é a minha ideia em relação a isso também, né? Aqui é propriamente quanto mais liberdade você dá, conforme a sua proposta, lembra da proposta da pasta? Quanto mais liberdade você der,
acho que as coisas tendem a melhorar no sentido de um samba enredo, né? Então, será que eu preciso ter todos os critérios técnicos no quesito samba enredo que tem hoje? Será que eu preciso de todos esses critérios subquesitos? Será que assim, ó, a minha proposta, né? Vamos pegar o exemplo da Gaviões da Fiel. A minha proposta é de acordo com as máscaras, né? Eu vou ter um enredo que é descritivo, que conta ali objetivamente qual que é o enredo, mas ele vai trazer algumas palavras específicas que buscam abrilhantar o espetáculo, né? A obra, né? E não se a palavra tá num tom baixo, tá num tom médio, não dá para escutar, é porque tem que ter a métrica e é muita melodia para pouca letra e blá blá blá, esse blá 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 ridículo. Então eu deixaria uma coisa mais aberta conforme a sua proposta. Pô, eu quero ter um samba com um tom mais grave, porque eu estou falando de um enredo, meu enredo é uma coisa mais densa, então não tem como ter um samba alegre, então você tem que julgar conforme isso, entendeu? E a questão da bateria, até trocando figurinha com algumas pessoas do meio que não concordam com essa minha sugestão, mas eu mantenho, acho que pode ser uma coisa, não dá para você ter um critério que dê 10 para todas as baterias, que é, primeiro assim, nós temos lá o 9.8, né? Já garantido conforme os critérios técnicos e os 2 décimos de performance. Só que os 2 décimos de performance hoje em dia, ele não julga a qualidade da performance, ele julga se ocorreu uma performance 16 compassos. Que é ridículo. Então se uma bateria apaga tudo, fica lá marcando com surdo, isso é a performance. Só que os mestres vão lá e trabalham o ano inteiro para fazer umas bostas, né? Incrementadas, enfim, bonitas, mas que se equipara. Então, a minha sugestão em cima disso é que também se tem uma proposta, ó, minha bateria é X, minha bateria tem essa característica, né? Mas ainda eu mantenho a questão da equalização, que é importante, a questão da afinação, a questão do entrosamento. Isso, a parte técnica se mantém. Mas acho que quando a gente for julgar, principalmente na questão da performance, pô, por que a gente não julga a performance como algo diferencial, conforme a tua proposta, né? Então, eu vou ficar atrelado muito a essa questão da proposta. E na harmonia, propriamente, acho que não tem muito o que fazer. As escolas de samba de São Paulo realmente cantam. Acho que o critério precisa... Eu acho que a mudança que deveria fazer é fazer com que o jurado de harmonia ficasse mais próximo ainda da pista. Como definir uma logística para isso? Né? Tess tentou o mezanino, quando tinha as torres ainda, enfim. Mas é nítido, se você está na pista, você consegue identificar muito mais problemas de harmonia do que quando você está em cima. Ainda mais conforme os módulos, né, de julgamento. Então, acho que a questão da harmonia, ela parte do ponto nem tanto do critério, mas sim da logística onde o jurado está inserido para poder avaliar, entendeu? É difícil você avaliar. Eu fiquei no acesso 1, fiquei na última arquibancada, né? Acho que é o setor E, eu acho. E era difícil você ver, assim, tava mais ou menos na mesma altura da última cabine, e era difícil você perceber se o escola tá cantando. Lógico, você tem que ouvir a massa sonora, obviamente. Com as caixas de som da MB é impossível. Então você teria que ver se as pessoas estão cantando também com auxílio visual, né? Então essa fica uma das... Acho que não é tanto critério, mas sim a logística da avaliação do julgador, né? Então fica aí essas sugestões. Vamos lá, então, no módulo dança, né, que compete aí o casal mais comissão de frente e evolução, o que a gente pode... O que eu tive de ideias, né, nessas minhas análises, estudos maravilhosos? Bom, primeiro assim, ó, a evolução,
eu tiraria um quesito que prejudica muito as escolas e deixa justamente as escolas travadas, que é o clarão dentro das alas, né? Então, quando se criou essa abominável característica de evolução, que foi estica a mão para frente, mão para o lado, desce só a distância para o componente da frente e do lado, né? Então aqui, eu mantendo todo mundo na mesma distância, teoricamente não abre o clarão. Então fica todo mundo mais ou menos posicionado né? Então eu tiraria isso, né? Deixaria de julgar isso e julgaria justamente, daria muito mais ênfase, principalmente naquele subitem da questão de mãos soltas, braços soltos, né? Alegria, não sei o quê. Acho que a avaliação ela poderia partir do ponto de que, subjetivamente falando, qual que foi a proposta da escola? Pô, minha proposta é uma evolução solta, uma evolução, né, que traz o componente para o canto, traz o componente para a escola, que visa trazer a arquibancada junto com a escola, né? E aí você poderia manter o buraco, os critérios de buraco, os critérios técnicos, eles poderiam ser mantidos, não, obviamente não 100% subjetivo, mas poderia ter um critério assim: a escola, ela de acordo com a sua proposta, ela atingiu esse item? Atingiu. Então 10 para essa escola. A escola não atingiu, aí, de acordo com o critério de julgamento, você tiraria pontos. E é subjetivo, não tem o que fazer. No casal, eu acho que o critério, ele atende, mas acho que ele poderia dar mais ênfase na dança do que na coreografia. Mas olha, Guilherme, como assim? Uma coisa tem relação com a outra. Sim, eu acho que a dança poderia ter, no meu alto do meu conhecimento, a dança ela poderia ter mais passos específicos de uma série de porta-bandeira do que coreografia. Mas isso também poderia ir de acordo com a proposta que a escola quer fazer. Então, o meu casal, ele vai dançar lá o kuduro, nós estamos falando de Angola, então vai ter os passos de kuduro. Não sei se isso já acontece, tá? Mas aí é subjetivo de o jurado identificar, pô, dançaram o kuduro? Dançaram. Ficou explícito? Ficou bem feito? Aí é subjetividade. Ficou, então 10. Não ficou porque depois do giro, a porta-bandeira, eles começaram a fazer a coreografia, blá, 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 né? Então, acho que vai muito de acordo com a sua proposta. E na comissão de frente, a comissão de frente, além da apresentação da escola e saudação ao público, eu acho que, principalmente os movimentos sincronizados deveriam ser em toda a dança, porque hoje ele contempla somente a saudação e a apresentação da escola. E os movimentos sincronizados, para mim, deveriam, vamos deixar mais criterioso, deveria se ter, de acordo com a tua proposta, essa adição desse item, certo? Então, novamente, tem a proposta. Eu vou falar sobre o açúcar. Vamos ver, açúcar. Então, minha comissão de frente vem falando do açúcar, vem falando uma parte da cana, outra parte são formigas num canavial, e blá, 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 e nós vamos inserir a dança junto com as formigas. Sei lá, tô, sabe, imaginando aqui. Tô falando, né? Isso traria com que todos os profissionais tivessem cada vez mais zelo por aquilo que eles vão apresentar, né? E a gente dava ênfase àquilo que é criativo, aquilo que é de bom gosto e aquilo que é que faça sentido, né? De acordo com a arte, né? Então essa acaba sendo a minha sugestão em relação a esse módulo aí. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Então, proposta, execução e aí de acordo com a subjetividade,
a escola que melhor se destacou artisticamente falando, seja contemplada, né? Com resultado bom, uma colocação boa até mesmo no campeonato. Então, essa é a minha sugestão. É óbvio que muitas amarras terão que ser feitas, principalmente para os presidentes que, com esse critério de julgamento pavoroso, conseguiram ascensão de algumas escolas que não tinham evidência, né, há 10, 15 anos atrás. Mas se pensando num espetáculo como um todo, acho que serve como sugestão. A gente tem que discutir isso de forma inteligente, de forma fundamentada, para que a discussão seja cada vez melhor, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, ó. O sorteio tá chegando, vamos falar do sorteio. É isso, estamos por aí presente aí nas principais informações do Carnaval de São Paulo, viu? Um grande abraço, tamo junto e até mais.